A China lançou um motor que obrigou a Toyota, a Honda e todas as maiores montadoras do mundo a repensarem tudo. Durante anos, toda essa indústria automobilística esteve ocupada travando a guerra das baterias e dos carregadores na corrida pelos veículos elétricos. Mas, de repente, o jogo mudou completamente. A chinesa Geely apresentou seu novo motor híbrido, cuja eficiência térmica atingiu 48%. Até mesmo engenheiros do mundo todo ficaram chocados ao ouvir esse número. Imagine dirigir mais de 2.000 quilômetros com um único tanque de combustível, enquanto o consumo se torna tão baixo que carros mais antigos começam a parecer obsoletos. Em um momento em que todos acreditavam que os carros elétricos eram o único futuro, a China repentinamente lançou essa carta na manga. E a grande novidade é que este não é um motor comum. Ele tem o potencial de mudar as regras de toda a indústria automobilística. Gigantes como Toyota e Honda estão trabalhando silenciosamente em seus laboratórios, pois essa inovação superou muitos de seus recordes históricos. Mas o que exatamente torna esse motor tão especial realmente pode mudar o futuro dos veículos elétricos? Ou está prestes a se tornar o novo rei da tecnologia híbrida? Assista a este vídeo até o final, porque a revelação a seguir vai te surpreender. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. A Tesla está impulsionando sua tecnologia de baterias. A PYD está trabalhando em carregamento ultra rápido e empresas como Toyota e Honda também estão tentando fortalecer sua posição no mercado de veículos elétricos. Quase parecia que a era dos motores a gasolina estava finalmente chegando ao fim. Mas então, de repente, surgiu uma notícia vinda da China que abalou toda a indústria automobilística. A montadora chinesa Geely lançou um novo motor híbrido com uma eficiência térmica declarada de 48%. À primeira vista, pode parecer apenas mais um número, mas a verdadeira história começa aqui, pois engenheiros do mundo todo ficaram chocados ao ver esse dado. O mais surpreendente é que essa tecnologia não se limita apenas à economia de combustível. Informações internas sugerem que, com a ajuda desse motor, os carros híbridos poderiam atingir uma autonomia de mais de 2.000 quilômetros. Imagine abastecer o tanque uma vez e viajar milhares de quilômetros. E tudo isso com um consumo de combustível tão baixo que os antigos motores a gasolina começam a parecer fracos e obsoletos. É exatamente por isso que muitos especialistas afirmam que o mundo pode ter subestimado a tecnologia híbrida muito cedo. Mas o que exatamente é eficiência térmica? A questão é, por que a eficiência térmica é considerada tão importante? Quando o combustível queima dentro de um motor, nem toda a sua energia é realmente usada para mover o carro. Uma grande parte dessa energia é desperdiçada na forma de calor. Por anos, as maiores montadoras do mundo têm tentado reduzir esse desperdício. Os motores híbridos da Toyota foram considerados os mais eficientes por muito tempo, e a Honda também era famosa por sua engenharia. Mas agora a Geely alcançou um número que superou muitos recordes antigos. É exatamente por isso que toda a indústria automobilística está em polvorosa neste momento. A eficiência térmica é considerada o verdadeiro ponto forte de qualquer motor. Ela mostra quanta energia total do combustível chega de fato às rodas e impulsiona o veículo para frente. Imagine que você coloca 100% da energia do combustível em um motor. Se o motor tiver uma eficiência térmica de 30%, isso significa que apenas 30% da energia é usada para movimentar o carro, enquanto os 70% restantes são desperdiçados como calor, vibração e outras perdas. E essa tem sido a maior fraqueza dos motores a gasolina por décadas. Nos carros mais antigos, a eficiência térmica geralmente ficava em torno de 20% a 25%. Isso significa que mais da metade do combustível era literalmente queimada no ar, sem realizar trabalho útil.
É por isso que os carros mais antigos consumiam mais gasolina e tinham menor autonomia. Aos poucos, as empresas começaram a desenvolver novas tecnologias para reduzir esse problema. Sistemas de injeção de combustível melhores foram introduzidos. Os projetos dos motores foram aprimorados, o atrito foi reduzido e o processo de combustão tornou-se muito mais controlado. Mas mesmo depois de tudo isso, os motores a gasolina tradicionais não conseguiam ir muito além de um certo limite, porque em um motor de combustão interna, eliminar completamente a perda de calor era considerado quase impossível. Então, a tecnologia híbrida começou a mudar o jogo. E o primeiro nome que vem à mente aqui é Toyota. Por meio de carros híbridos, como o Toyota Prius, a Toyota mostrou ao mundo que, se um motor a combustão e um motor elétrico forem combinados de forma inteligente, a eficiência de combustível pode melhorar drasticamente. Os motores híbridos da Toyota atingiram gradualmente uma eficiência térmica de cerca de 40%. Naquela época, o mundo inteiro chamou isso de milagre da engenharia, porque 40% significava que o motor estava desperdiçando muito menos energia em comparação com os sistemas mais antigos. É por isso que os híbridos da Toyota começaram a percorrer distâncias maiores com muito menos combustível. A Honda também fez grandes melhorias em sua tecnologia híbrida. A empresa trabalhou no ajuste do motor, em peças mais leves e em sistemas inteligentes de gerenciamento de energia. Mas agora, o verdadeiro choque veio da China. A Geely afirma que seu novo motor híbrido atingiu 48% de eficiência térmica. À primeira vista, essa diferença pode parecer pequena. Pode-se pensar que passar de 40% para 48% não é um grande salto. Mas no mundo da engenharia isso é considerado um avanço enorme, porque à medida que a eficiência aumenta, cada pequena melhoria se torna muito mais difícil de alcançar. Agora, o motor da Geely está usando quase metade da energia do combustível diretamente para mover o carro. Pense nisso. Antes, grande parte do combustível era simplesmente desperdiçada em forma de calor. Mas agora, muito mais dessa energia está efetivamente chegando às rodas, e é exatamente por isso que o consumo de combustível pode cair drasticamente. Com a ajuda dessa tecnologia, os carros híbridos agora são capazes de atingir autonomias extremamente longas. O mundo inteiro está chocado neste momento, porque durante décadas o Júpiter foi considerado o rei dos motores eficientes. Quebrar os recordes da Toyota e da Honda nunca foi considerado fácil. Mas agora a China mostrou que não está mais limitada apenas à fabricação de baterias e veículos elétricos baratos. O país também está avançando muito rapidamente em tecnologia de motores avançados. Como Geely conseguiu isso? A grande questão agora é o que exatamente Geely fez para deixar as maiores montadoras do mundo impressionadas. Porque 48% de eficiência térmica não é apenas um número de marketing. Há um enorme esforço de engenharia por trás disso. E o mais interessante é que desta vez, a China não se limitou a copiar a tecnologia de outra pessoa. Em vez disso, apresentou sua própria inovação, que chamou a atenção de toda a indústria automobilística. Primeiramente, vamos falar sobre a altíssima taxa de compressão. Dentro de um motor, o combustível e o ar são fortemente comprimidos antes da ignição. Quanto maior a compressão, mais potente se torna a explosão e mais energia pode ser extraída do combustível. Motores mais antigos utilizavam taxas de compressão mais baixas, porque pressão excessiva podia causar detonação, ou seja, explosões descontroladas dentro do motor que poderiam danificá-lo. Mas a Geely utilizou um sistema avançado de controle de combustão em seu motor, permitindo que ele permaneça estável, mesmo em níveis de compressão muito altos. O resultado é que cada gota de combustível agora produz mais potência. Agora vamos falar sobre o sistema de injeção de combustível.
Nos motores mais antigos, a injeção de combustível não era muito precisa. Muitas vezes entrava mais combustível do que o necessário no motor e a queima não ocorria corretamente. Mas a Geely utilizou tecnologia de injeção ultra precisa. Agora, o motor pulveriza cada gota de combustível exatamente no momento certo e na quantidade exata. A quantidade certa é quase como um chefe adicionando a quantidade perfeita de tempero à comida. O motor agora controla o combustível com esse nível de precisão. Por conta disso, o desperdício de combustível é reduzido e a combustão se torna muito mais eficiente. Em seguida vem o sistema de combustão avançado. Esta é a área onde realmente ocorreu a maior melhoria revolucionária. Normalmente, o processo de queima de combustível dentro de um motor é muito caótico. Ele gera calor excessivo e uma grande quantidade de energia é desperdiçada. Mas a Geely projetou sua câmara de combustão de forma que o combustível queime de maneira muito mais uniforme. Em outras palavras, a explosão se tornou muito mais controlada. A vantagem direta é que mais energia chega às rodas, enquanto menos energia escapa como calor. E esta é uma das principais razões pelas quais a eficiência térmica atingiu um nível tão alto. Agora entenda outro fator oculto: componentes de baixo atrito. Isso pode parecer algo pequeno, mas desempenha um papel fundamental na eficiência do motor. Em motores mais antigos, muitas peças mecânicas se atritavam constantemente umas contra as outras e muita energia era perdida por atrito. A Geely utilizou materiais e revestimentos especiais dentro do motor que reduzem drasticamente o atrito. Pense em arrastar um objeto pesado em um terreno irregular. É preciso muito mais força, mas o mesmo objeto se move facilmente em uma superfície lisa. Geely conseguiu criar essa mesma suavidade dentro do próprio motor. Como resultado, o motor funciona com menos esforço e a economia de combustível melhora significativamente. Mas a parte mais futurista é o sistema de gerenciamento do motor baseado em IA. Essa é a tecnologia que realmente diferencia este motor dos motores tradicionais. Os motores antigos funcionavam de maneira fixa, independentemente de o carro estar no trânsito, em uma rodovia ou subindo uma ladeira. O motor reagia quase sempre da mesma forma. Mas agora, o sistema de IA lê dados em tempo real. Ele monitora a aceleração do motorista, o tipo de estrada, a carga da bateria e o nível de consumo de combustível. Com base em todas essas informações, o motor se ajusta instantaneamente. Outra grande vantagem é que em um sistema híbrido o motor não está sob estresse constante. Às vezes o motor elétrico auxilia e outras vezes a bateria é carregada durante a frenagem. Isso permite que o motor a combustão opere em sua faixa de rotação mais eficiente na maior parte do tempo. E essa é uma das maiores vantagens da tecnologia híbrida. Agora, a pergunta mais interessante é: como a China conseguiu tudo isso tão rapidamente? Há poucos anos, o mundo via a China principalmente como um país produtor de baixo custo. Dizia-se que a China apenas copiava a tecnologia de outras empresas. Mas agora, o cenário mudou completamente. Hoje a China não é mais apenas uma fábrica. Está se tornando rapidamente um polo de inovação. Empresas como a Delay estão investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Elas contam com especialistas em IA, engenheiros de software e laboratórios automotivos avançados trabalhando em conjunto. E é exatamente por isso que a China está avançando não apenas em tecnologia de baterias, mas também em engenharia avançada. E talvez seja isso que mais preocupa a Toyota, a Honda e muitas outras empresas tradicionais, porque antes a competição era apenas sobre preço. Mas agora, a China começou a desafiar o mundo também na tecnologia. A verdadeira história por trás da autonomia de mais de 2.000 quilômetros. Agora, a grande questão é como um carro híbrido pode realmente percorrer mais de 2.000 quilômetros. Porque, honestamente, parece algo saído de um filme de ficção científica.
Mesmo hoje, a maioria das pessoas se impressiona quando ouve falar de uma autonomia de 500.600 quilômetros. Os motoristas de veículos elétricos estão sempre procurando postos de recarga. Os carros a gasolina estão sempre pedindo combustível. Mas aqui a história é completamente diferente. Imagine que você enche o tanque uma vez e depois disso atravessa cidade após cidade e o combustível ainda não acaba. E é exatamente isso que chamou a atenção do mundo inteiro. Por trás de todo esse sistema, 3 elementos trabalham em conjunto: um motor a gasolina eficiente, uma bateria pequena, porém inteligente, um sistema de frenagem regenerativa. Juntos, esses 3 reduzem o consumo de combustível a tal ponto que a autonomia se torna inacreditável. Primeiramente, vamos falar sobre o motor a gasolina eficiente. Os motores mais antigos costumavam desperdiçar muito mais combustível, mas os novos motores híbridos de empresas como a Geely extraem muito mais energia de cada gota de combustível. Em outras palavras, enquanto um carro antigo pode percorrer apenas 12 a 15 quilômetros com 1 litro de combustível, um sistema híbrido pode cobrir uma distância muito maior com a mesma quantidade de combustível. Porque agora o motor não está apenas produzindo potência, mas também economizando energia de forma inteligente. É aqui que a bateria entra em ação. Muitas pessoas pensam que os carros híbridos têm baterias pequenas e, portanto, seus benefícios também devem ser pequenos. Mas o segredo está aí. Um carro híbrido não depende exclusivamente do motor a gasolina o tempo todo. Em trânsito lento na cidade e em baixas velocidades, o motor elétrico auxilia o veículo a se mover. Isso significa que o motor a combustão não precisa suportar a carga máxima o tempo todo. E por causa disso, o consumo de combustível cai drasticamente. Agora vem a tecnologia mais interessante, a frenagem regenerativa. Essa é a arma secreta do sistema híbrido. Normalmente, quando você freia em um carro convencional, a energia do veículo é desperdiçada na forma de calor. Mas um carro híbrido armazena essa mesma energia de frenagem de volta na bateria. Portanto, aqui o combustível não é a única fonte de energia. O sistema também recicla energia repetidamente. E é exatamente por isso que o consumo de combustível cai drasticamente. Agora, entenda com um exemplo prático. Se um carro híbrido atinge uma autonomia de cerca de 3.540 km por litro e tem um tanque de combustível de 50 litros, então, teoricamente, ele poderia percorrer de 1.800 a 2.000 quilômetros. E é exatamente isso que pode se tornar um grande desafio para os veículos elétricos. Porque enquanto o motorista de veículo elétrico ainda pode estar procurando um posto de recarga, um motorista de híbrido poderia continuar viajando sem parar, especialmente em países onde a infraestrutura de recarga ainda é precária. Esse tipo de tecnologia híbrida pode começar a parecer muito mais prática para muitas pessoas, porque a Toyota e a Honda estão preocupadas. Agora, a grande questão é: por que empresas como a Toyota e a Honda parecem tão preocupadas de repente? Porque, se olharmos para a história dos últimos 20 a 25 anos, o maior nome no mundo da tecnologia híbrida sempre foi o Japão. A Toyota, em particular, era considerada a rainha dos carros híbridos. Veículos como o Toyota Prius mostraram ao mundo inteiro pela primeira vez como o consumo de combustível poderia ser reduzido combinando um motor a gasolina com um motor elétrico. Naquela época, a maioria das outras empresas ainda estava pensando em sistemas híbridos, enquanto a Toyota já comercializava tecnologia híbrida em larga escala. Gradualmente, a Honda também construiu uma sólida reputação no mercado, com sua tecnologia de motores eficientes. Os motores Honda eram conhecidos por serem suaves, confiáveis e econômicos. O maior trunfo das empresas japonesas era o foco nos mínimos detalhes de engenharia. E é por isso que, durante muitos anos, o mundo considerou o Japão como referência em tecnologia de motores eficientes.
Mas agora, repentinamente, o cenário parece estar mudando, pois as empresas chinesas não estão apenas produzindo veículos elétricos. Elas também estão batendo recordes rapidamente em tecnologia híbrida. O motor de Geely, com sua eficiência térmica de 48%, tornou-se o maior exemplo dessa mudança. Não se trata apenas de um novo motor, mas sim de um desafio direto ao domínio japonês. Pense bem, a mesma tecnologia que a Toyota levou décadas para desenvolver. É agora o campo em que a China afirma estar avançando. E essa parte mais chocante. Porque há poucos anos o mundo via a China principalmente como um país de produção barata. Dizia-se que as empresas chinesas apenas faziam cópias de baixo custo. Mas agora a realidade mudou completamente. Hoje, a China está avançando muito rapidamente em pesquisa, inteligência artificial, integração de software e manufatura avançada. É por isso que as empresas japonesas podem não demonstrar pânico abertamente, mas dentro de seus laboratórios, o trabalho provavelmente está a todo vapor. Porque na indústria automobilística, o mais perigoso é perder a liderança tecnológica. Quando o mercado começa a sentir que a verdadeira inovação vem de outro lugar, a imagem da marca começa a enfraquecer lentamente. Agora imagine o que os engenheiros da Toyota e da Honda devem estar pensando. Durante anos, o mundo considerou seus sistemas híbridos a referência. Mas agora, repentinamente, a China chegou com um motor ainda mais eficiente. Isso significa claramente que a competição não se resume mais apenas ao preço. Agora tornou-se também uma batalha tecnológica. É por isso que muitos especialistas acreditam que as empresas japonesas estão trabalhando discretamente em suas estratégias para a próxima geração. Talvez estejam desenvolvendo sistemas híbridos ainda mais avançados. Talvez estejam acelerando a pesquisa em baterias de estado sólido, ou talvez estejam tentando levar o gerenciamento de motores baseado em inteligência artificial para o próximo nível. Porque, se não responderem rapidamente, a liderança de mercado poderá começar a mudar gradualmente. Agora, entenda a maior força da China aqui. As empresas chinesas tomam decisões extremamente rápidas. Com o apoio do governo, cadeias de suprimentos locais e investimentos maciços, novas tecnologias podem ser desenvolvidas e lançadas no mercado muito mais rapidamente. E é exatamente por isso que a China está avançando rapidamente em tecnologia de baterias, fabricação de veículos elétricos e agora até mesmo em motores híbridos. Em comparação, as empresas japonesas tradicionalmente seguem uma abordagem muito mais cautelosa. Elas testam tecnologias por anos antes de lançá-las no mercado. Elas se concentram fortemente na confiabilidade. É por isso que os carros japoneses são considerados confiáveis por muito tempo. Mas no mercado dinâmico de hoje, essa abordagem mais lenta às vezes pode se tornar uma fraqueza. E talvez seja por isso que o equilíbrio de poder em toda a indústria automobilística parece estar mudando. Antes, os Estados Unidos dominavam as manchetes sobre veículos elétricos. O Japão era conhecido como o rei dos motores eficientes. Mas agora, a China está desafiando rapidamente ambos os mercados simultaneamente. A grande questão que se levanta é se a tecnologia híbrida pode se tornar um sinal de alerta para os carros elétricos, já que nos últimos anos o mundo inteiro foi levado a acreditar que o futuro pertence apenas aos veículos elétricos. Tesla, BYD, Hyundai e Kia. Praticamente todas as grandes montadoras estão investindo bilhões de dólares em veículos elétricos. Os governos também falam em eliminar gradualmente os carros a gasolina e diesel. Mas agora, de repente, motores híbridos ultra-eficientes começam a surgir. Pense nisso. Se um carro híbrido consegue percorrer até 2.000 quilômetros, consome muito pouco combustível e elimina a preocupação com o carregamento, será que as pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar um veículo totalmente elétrico? E essa é exatamente a questão que agora preocupa toda a indústria automobilística, a estratégia oculta da China.
A grande pergunta é como a China está avançando tão rapidamente. Porque construir um bom motor por si só não é uma grande conquista. O verdadeiro poder reside em controlar toda a cadeia de suprimentos. E essa é a estratégia oculta que a China vem desenvolvendo silenciosamente há muitos anos. O mundo pensava que a China apenas fabricava carros baratos. Mas nos bastidores, ela se preparava para assumir o controle das raízes de toda a indústria automobilística. Hoje, a China não apenas monta carros, mas também fabrica os componentes mais importantes usados nesses veículos. Sejam bateria, chips, semicondutores, motores elétricos, sistemas híbridos ou tecnologia de software. A China construiu uma posição sólida em praticamente todas as áreas. E é exatamente por isso que as empresas chinesas conseguem lançar novas tecnologias no mercado com tanta rapidez. Primeiramente, vamos falar sobre baterias. Hoje, a bateria é o componente mais caro dos veículos elétricos e híbridos. Se as empresas precisarem comprar baterias de fornecedores externos, o custo do veículo aumenta drasticamente. Mas a China construiu um controle tão grande sobre a produção de baterias que até mesmo muitas empresas globais agora dependem de fornecedores chineses. E essa é uma das principais razões pelas quais as empresas chinesas conseguem construir veículos avançados a preços comparativamente mais baixos. Agora, vamos entender os chips semicondutores. Os carros modernos não são mais apenas máquinas mecânicas. Eles são repletos de software, sensores, sistemas de IA e unidades de controle inteligentes. Tudo isso requer chips. Durante a pandemia, o mundo inteiro viu como a escassez de chips paralisou a produção de automóveis em todo o planeta. Mas, agora, a China está gradualmente fortalecendo seu controle também na produção de semicondutores. Isso significa que no futuro poderá depender muito menos de outros países. Agora, vamos falar sobre sistemas híbridos. Antes, as empresas compravam componentes diferentes de fornecedores distintos. Baterias de uma empresa, motores de outra, software de uma terceira. Isso aumentava os custos e também atrasava o processo de desenvolvimento. Mas as empresas chinesas agora estão construindo cada vez mais componentes dentro de seu próprio ecossistema. O software também desempenha um papel fundamental nesse processo. Os veículos modernos utilizam sistemas de gerenciamento baseados em inteligência artificial, controle inteligente de baterias e softwares avançados de direção. As empresas chinesas não estão mais focando apenas em hardware. Elas também estão avançando muito rapidamente na integração de software, e é por isso que seus veículos estão se tornando mais inteligentes e conectados a cada nova geração. Agora, a maior vantagem reside no custo. Quando baterias, chips, motores e software são produzidos dentro do mesmo país, os custos de importação diminuem, as despesas de transporte são reduzidas, o fornecimento se torna mais rápido e as empresas não precisam depender de outro país para cada pequeno componente. Essa é a razão oculta pela qual a China consegue reduzir os preços de forma tão agressiva e lançar novas tecnologias com tanta rapidez. E essa estratégia é exatamente o que permite que empresas como a Geely lancem novos motores híbridos e sistemas avançados no mercado com tanta velocidade, pois elas não possuem apenas a tecnologia do motor, mas também todo o ecossistema de suporte. O que as empresas do resto do mundo farão agora? A grande questão é se a tecnologia híbrida chinesa realmente se provar tão poderosa, o que farão as maiores montadoras do mundo, porque esta não é apenas a história de um novo motor. Este pode ser um momento que mudará o rumo de toda a indústria automobilística. Hoje, todas as grandes empresas estão envolvidas na corrida dos veículos elétricos de uma forma ou de outra. A Tesla está tentando impulsionar o mundo inteiro rumo a um futuro totalmente elétrico. A BYD está avançando rapidamente em tecnologia de baterias e carregamento rápido. Enquanto isso, empresas como Hyundai, Ford e Volkswagen já investiram bilhões de dólares em projetos de veículos elétricos.
Mas agora, com a chegada de motores híbridos ultra-eficientes como o da Geely, toda a indústria pode ser forçada a repensar sua estratégia mais uma vez. Porque até alguns anos atrás, parecia que a tecnologia híbrida desapareceria lentamente e o mercado migraria completamente para os veículos elétricos. Mas agora o cenário não é mais tão simples. Primeiro, vamos entender a Tesla. A Tesla sempre focou em uma estratégia voltada exclusivamente para veículos elétricos. Elon Musk já declarou abertamente diversas vezes que o futuro pertence aos carros elétricos. Mas o problema é que algumas fragilidades do mercado de veículos elétricos ainda não desapareceram completamente. A infraestrutura de carregamento, os custos das baterias e os desafios relacionados a viagens de longa distância ainda persistem. Se a tecnologia híbrida se tornar tão eficiente a ponto de oferecer tanto o baixo custo operacional de um veículo elétrico, quanto a conveniência de um carro a gasolina, a pressão sobre a Tesla poderá aumentar, pois os clientes teriam repentinamente uma alternativa muito prática. Agora vamos falar sobre a BYD. A BYD está em uma posição muito interessante, pois a empresa está investindo fortemente tanto em veículos elétricos quanto em híbridos. E é exatamente por isso que a BYD pode se beneficiar mais dessa mudança. Se a demanda por híbridos crescer no futuro, as empresas chinesas já parecem preparadas para isso. E isso pode se tornar um grande desafio para o restante da indústria. Agora, observe empresas tradicionais como Hyundai, Ford e Volkswagen. Essas empresas investiram maciçamente na transição para veículos elétricos nos últimos anos. Fábricas foram redesenhadas, fábricas de baterias foram construídas e novas plataformas para veículos elétricos foram desenvolvidas. Mas se o mercado repentinamente começar a se inclinar mais para os híbridos novamente, elas podem ter que reequilibrar suas estratégias. Isso significa que, nos próximos anos, as empresas podem não se concentrar mais apenas em veículos elétricos ou apenas em carros a gasolina. Em vez disso, podem precisar adotar uma estratégia dupla. Por um lado, o desenvolvimento de veículos elétricos continuará, enquanto, por outro, o trabalho em sistemas híbridos avançados também aumentará, porque as empresas agora entendem que cada mercado no mundo tem necessidades diferentes. Nos países desenvolvidos, a adoção de veículos elétricos pode ocorrer muito rapidamente, pois a infraestrutura de recarga já é robusta. Mas nos países em desenvolvimento a situação é diferente. As pessoas ainda priorizam a praticidade, o baixo custo e a conveniência do combustível. E nesses mercados, a tecnologia híbrida pode se tornar muito mais bem-sucedida. É por isso que muitas empresas podem decidir investir em ambas as tecnologias simultaneamente. Agora, é preciso entender o impacto em toda a indústria caso a eficiência dos motores híbridos continue a melhorar. O consumo de petróleo pode diminuir, mas a gasolina pode não desaparecer completamente. A demanda por baterias continuará alta, mas talvez não cresça tão agressivamente quanto se esperava em um futuro totalmente elétrico. Em outras palavras, todo o mercado automotivo pode entrar em uma fase de tecnologia mista. O mais interessante é que a competição não é mais simplesmente entre veículos elétricos e gasolina. Agora, a verdadeira batalha pode ser pela tecnologia mais prática. A empresa que conseguir oferecer aos clientes custos mais baixos, maior autonomia e menos estresse, poderá se tornar a líder no futuro. E talvez seja por isso que muitas grandes empresas estejam discretamente voltando a se concentrar em projetos híbridos. Publicamente, elas ainda falam sobre um futuro elétrico. Mas, no fundo, também sabem que o mundo não se tornará totalmente elétrico da noite para o dia. E se a China continuar inovando nesse ritmo nos próximos anos, não apenas o mercado automobilístico, mas todo o equilíbrio global de poder na indústria automotiva poderá mudar. Se você gosta de vídeos sobre tecnologias futuras, veículos elétricos híbridos e os segredos do mundo automotivo, inscreva-se no canal agora mesmo para ser o primeiro a assistir a todas as novidades.